Após o acerto com o João Ricardo ter sido cancelado de última hora, será que o Corinthians ainda vai ao mercado em busca de um outro goleiro? Finalmente, a situação do jovem meio-campista André parece ter sido definida de uma vez por todas e o Conselho Deliberativo criou um grupo para discutir a Sociedade Anônima do Futebol no Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Conselho Deliberativo do Corinthians criou um grupo para discutir a Sociedade Anônima do Futebol no clube. Conforme estamos acompanhando, vai aumentando cada vez mais a pressão para que o Corinthians se profissionalize, mediante a um cenário caótico, principalmente o financeiro, absolutamente que muitos já trabalham para que, resumidamente, termine esse modelo associativo. Estamos falando de um momento em que o Corinthians vai se complicando cada vez mais, principalmente nas questões financeiras, então absolutamente que se começam a discutir caminhos para que o Corinthians vise mesmo o lado da profissionalização. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, criou um grupo técnico com 6 especialistas para avaliar caminhos como a transformação em SAF, além de alternativas como recuperação judicial ou extrajudicial. A equipe terá 60 dias para entregar um relatório com cenários, riscos, oportunidades e recomendações para ajudar nas próximas decisões do clube. Então, o Conselho Deliberativo criou esse grupo, criou essa comissão e vai avaliar cenários para que o clube siga um caminho visando a profissionalização. A minha opinião, quanto ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, ter criado essa comissão com 6 especialistas para avaliar diferentes cenários para que o Corinthians saia desse momento extremamente difícil, principalmente financeiramente falando, é a seguinte, vou ser sincero com vocês, não estou aqui para julgar, para definir o que cada um fará ou principalmente o que cada um pensa, mas na minha visão, esses tipos de situações vindas dessa forma de dentro do clube, ao meu ponto de vista, não funcionam mais. Por exemplo, dentro do Corinthians eles acreditam que de repente da noite para o dia os problemas serão resolvidos, dívidas e tudo mais, e de repente tudo vai começar a caminhar da forma correta. Eu, particularmente, não acredito que o Corinthians vai conseguir se recuperar dessa maneira ao qual acredita-se, estou falando lá internamente, que vão conseguir. Primeiramente, quando falamos de SAF, uma das primeiras SAFs que acabam vindo em nossas mentes é o da Safiel. Safiel, que é aquela SAF criada, na verdade, que não seria apenas de um dono, e sim de torcedores e tudo mais. Muitas polêmicas já envolvendo a Safiel, estou falando internamente, dentro do Corinthians não querem a Safiel, e eu particularmente fica difícil acreditar que querem qualquer tipo de SAF. Eu, particularmente hoje, acredito que o caminho para o Corinthians, primeiramente, é uma intervenção judicial. E aí, após fazer aquela famosa limpeza, que é o que eu acredito que todos nós corintianos queremos, aí sim depois visar esse lado da profissionalização. Hoje, sinceramente, o que eu enxergo, o cenário que eu vejo, cria-se uma comissão, demora-se o máximo de tempo possível, aí vai, 2 meses aqui, mais 2 meses lá, aí quando vê mais um ano se foi e o Corinthians com as dívidas aumentando cada vez mais. E agora vamos falar sobre uma das principais polêmicas dos últimos dias envolvendo o jovem meio-campista André. Finalmente, a situação envolvendo o jogador
parece ter sido resolvida de uma vez por todas. No último sábado, mais precisamente, 28 de fevereiro, surgiram as notícias que o Corinthians estava vendendo o jovem meio-campista de 19 anos, André, para a equipe do Milan. 103 milhões de reais, absolutamente que isso caiu como uma bomba. Nós, torcedores, criticando, muita pressão. Dorival indignado, Marcelo Paz tentando explicar o inexplicável, até que no domingo, dia 1º, surgiram informações que o presidente Osmar Stabile não iria assinar e ainda por cima insinuações que ele nem sabia dessa negociação. Enfim, aí muitas atualizações, como por exemplo que aconteceria uma reunião, Stabile, Dorival e Marcelo Paz para definir a situação do jogador. Depois surgiram detalhes que o atleta queria ter uma grande questão de decisão em relação ao seu futuro, enfim, muitas coisas surgindo e finalmente parece que temos um capítulo final em relação a todas essas polêmicas que surgiram no último final de semana. Segundo informações do R7, o Corinthians recusou de uma vez por todas essa proposta do Milan e que não tem mais negócio, não tem mais nenhum tipo de negociação em relação a esses valores oferecidos pelo clube italiano. Segundo informações, está totalmente encerrado e o Corinthians não vai aceitar de forma alguma. Lembrando que temos informações que o clube italiano estava cogitando ir à FIFA caso o Corinthians não desse seguimento àquilo que já havia sido combinado. Então, nos próximos dias deveremos ter alguma novidade em relação a essa possibilidade. Então, segundo o R7, assunto encerrado, proposta recusada. A minha opinião quanto a finalmente o Corinthians ter definido de uma vez por todas a situação do André é a seguinte: tarde? Corinthians definiu tarde. Como assim, capitão? O Corinthians deveria ter recusado essa proposta do Milan por esses valores logo quando a proposta chegou. Chegou a proposta, respondeu: não aceitamos. Pronto, não teria acontecido nada disso. Então estamos falando de uma diretoria, de um departamento de futebol que acaba de uma certa forma tomando decisões que nem eles mesmos acabam se sustentando. Exemplo, quem negociou? Quem aceitou? Quem acreditou ou avaliou que a proposta era boa? Porque vender o André, um dos principais nomes que surgiram da base dos últimos anos, pelo primeiro 100 milhões de reais que surgiu, é um total desespero, como disse o próprio Dorival. E aí nós temos o Marcelo Paz, que é o cara que foi contratado para ser um profissional, que nesse momento deveria chegar no Stabile. Sei que estamos precisando de dinheiro, sei que a situação é caótica, mas vamos aguardar mais um pouco, esse menino vai longe. Não, ele simplesmente já estava tentando explicar o motivo da venda. Então, tomara que realmente esse assunto esteja encerrado. Não dá para vender o André por apenas 100 milhões de reais, em hipótese alguma, mesmo o Corinthians com a situação financeira caótica. E é como eu disse a vocês, tomara que realmente esse assunto tenha sido encerrado e que sirva de experiência para na próxima vez fazerem da melhor forma possível para o Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre goleiro, aliás, goleiros. Após o acordo com João Ricardo não ter acontecido de última hora, será que a diretoria do Corinthians ainda vai ao mercado em busca de um outro jogador para a posição? O Corinthians, desde o mês de janeiro, tinha um acordo encaminhado com o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, nas condições de jogador vir por empréstimo até o final dessa temporada. E claro, o principal detalhe, o João Ricardo estava se recuperando de uma lesão no ombro, de uma cirurgia que ele fez na temporada passada. Quando encerrasse o tratamento, ele viria para fazer exames médicos e, estando tudo ok, seria jogador do Timão. Eu falo seria porque os exames médicos aconteceram na segunda-feira, dia 2 de março, e o João Ricardo foi reprovado, conforme eu já informei a vocês em ocasiões anteriores. Com o João Ricardo não tendo mais condições de ser reforço,
Será que de repente a diretoria do Corinthians pode estar avaliando contratar, ir em busca de um outro goleiro? Lembrando que a janela de transferências ela fecha nesse dia 3 de março, até às 19 horas. Ainda é possível registrar novos jogadores. Mas lembrando também que nós temos um detalhe. Temos uma janela que é chamada de janela extra, que foi criada para atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Então, de repente, algum jogador que se encaixe nesse detalhe de ter jogado estadual, a diretoria do Corinthians pode, de repente, tentar alguma coisa. Dorival quer um goleiro mais experiente. Hoje ele conta com o Felipe Longo e com o Cauê. Lembrando que o Matheus Donelli deixou o Corinthians por empréstimo até o meio dessa temporada. Então, de repente, visando um cenário que o Corinthians vá em busca de um outro goleiro, que nomes de repente poderiam surgir? Lembrando que o goleiro Bruno Bertinato, da equipe da Portuguesa, que jogou quartas de final do Campeonato Paulista contra nós e foi muito bem. Jogador de 1,94 m de altura, tem contrato com a Portuguesa. Até o final dessa temporada não é considerado uma contratação assim tão difícil de se imaginar. Um goleiro também que foi muito mencionado, muitos me mandaram detalhes sobre ele, mas eu particularmente já nem imaginaria o Corinthians de repente tentando, é o goleiro, o Pedro Morisco, que tem apenas 22 anos e pertence à equipe do Curitiba. Mas o Morisco tem contrato até o final de 2027 e tudo mais. Já é um jogador que surgiram alguns detalhes envolvendo o futebol europeu em relação a ele. Então, é um nome que eu estou trazendo aqui para vocês pelo fato de ter agradado alguns corintianos. Falando sobre o Bruno Bertinato tem 27 anos. Depois da partida contra nós, nas quartas de final do Campeonato Paulista, o jogador foi muito elogiado por membros da comissão técnica do Timão. Então, ao meu ponto de vista, se de repente Corinthians fosse em busca de um goleiro, eu acredito que o Bruno Bertinato, da equipe da Portuguesa, seria uma das opções. Claro, na verdade são várias opções que tem, só que lembrando que o Corinthians precisa avaliar um cenário de jogadores que acabam de uma certa forma sendo uma oportunidade de mercado. A minha opinião, quanto de repente o Corinthians ir em busca de um outro goleiro é a seguinte. Bom, vamos lá. Hoje o titular absoluto é o paredão Hugo Souza. O reserva do Hugo Souza é o Felipe Longo. Felipe Longo, nesse momento, está machucado. Então, analisando um cenário de repente, algo imediato, emergencial, para substituir o paredão Hugo Souza, o Corinthians absolutamente que pensaria sim em tentar buscar um outro goleiro. Mas o cenário do Corinthians é complicado. Vamos falar do João Ricardo. Fortaleza não iria conseguir pagar os salários dele. Então, mediante a isso, acabou sendo uma oportunidade o Dorival, que acabou de uma certa forma pedindo a contratação do João Ricardo. Então, viria por empréstimo, o Corinthians iria arcar com os salários. O jogador acabou sendo reprovado. Muito provavelmente ainda não concluiu o seu tratamento de cirurgia no ombro, uma situação complicada para o jogador. Tomara que ele consiga se recuperar o quanto antes possível. Eu, particularmente, visando de repente o Corinthians tentar buscar um goleiro, eu particularmente penso no Bertinato. Para mim é bom goleiro. Claro que é um goleiro que tem contrato com a Portuguesa, mas até o final desse ano. Daqui 3 meses, por exemplo, ele já poderá assinar um pré-contrato, então eu não veria como uma dificuldade tão grande assim o Bruno Bertinato. E eu acho que é um bom goleiro. O Morisco, sinceramente, é um goleiro espetacular da equipe do Coritiba, mas contrato até o final de 2027, um jogador que já está muito caro e caro para o Corinthians não serve. Um outro goleiro também que, sinceramente, eu particularmente gosto é o goleiro do Novo Horizontino, o Jordi. Eu gosto muito do estilo do Jordi, um goleiro assim muito explosivo, sai muito bem. É um goleiro que bastante reflexo. Sinceramente, também é um goleiro que me agrada. Mas lembrando
Corinthians também tem bons goleiros. Cauê, bom goleiro. Felipe Longo, bom goleiro. Gustavo Milani, jovem, bom goleiro. Então, vamos de repente preparar nossos goleiros também, que eles poderão, em um futuro próximo, serem fundamentais para o nosso grupo. Paredão Hugo Souza, ao meu ponto de vista, não sai tão cedo, mas claro, sabemos que o futebol é dinâmico. Enfim, analisando um cenário em relação ao João Ricardo, Corinthians, eu acredito que pelo menos algumas consultas por algum outro goleiro vai tentar fazer. Não eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da situação do meio-campista André? Será que finalmente, realmente está decidida? E quanto a toda essa questão de comissão, grupo para discutir SAF, o que vocês pensam em relação a isso? E o João Ricardo, que não deu certo, será que a diretoria do Timão vai em busca de um outro goleiro? O que vocês pensam em relação a isso? Tem que ir mesmo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!